Todos os anos o Evangelho avança. Mas 2019 foi um ano especialmente abençoado. As igrejas foram fortes e unânimes. Juntas oraram pelas pessoas. Fizeram comportagem dinâmica, avança jovem. E ofertaram para os missionários. O Expo Livro foi revitalizado. Uma carreta com mais de 5.000 livros está estacionada na Praça do Mercadão, em São Carlos. Estamos aqui na carreta Expo Livro, um projeto itinerante de caráter cultural. E a obra na Europa e nos Estados Unidos ganhou novos terrenos. A vida, como um rio, está fluindo rapidamente. E alcançamos lugares que nem imaginávamos. Feliz e abençoado é aquele que segue o mover do Espírito e mergulha nesse rio com a plena convicção de que a obra é de Deus. Fechamos o ano com chave de ouro e com essa mesma chave abrimos o ano de 2020 com muitas novidades, experiências, crescimento e vida para todos. Queridos irmãos, estamos aqui numa situação muito especial por causa dessa pandemia do coronavírus. Nós tivemos de, também na vida da igreja, seguir as orientações dos órgãos governamentais, dos órgãos de saúde. Então, a conferência que seria nesse final de semana em Piracicaba, nós tivemos de cancelar, como também a conferência no próximo final de semana, que seria em São Paulo, tivemos de cancelar para praticar o que as autoridades sanitárias e de saúde orientaram, que é o isolamento social, o distanciamento social. Isso nos faz experimentar algo que muitas vezes nós só podíamos imaginar, como era na igreja em Jerusalém, quando havia aquelas perseguições, e os irmãos tinham que, para evitar as perseguições, reunir-se de uma maneira escondida, nas casas e assim por diante. Também nos países totalitários, onde há muita perseguição, só podia haver a igreja subterrânea, não podia haver reuniões publicamente. E hoje, nós não estamos debaixo de uma perseguição política ou coisa parecida, mas estamos aqui por causa dessa enfermidade, dessa pandemia, nós estamos em isolamento social. Mas graças ao Senhor que não estamos isolados espiritualmente. Hoje nós temos o Instituto Vida para Todos, nós ainda podemos nos comunicar, e hoje à noite podemos ter essa oportunidade, ter essa comunhão, ministrar a palavra de Deus, mesmo que seja a distância, mas vocês todos em suas casas podem receber a palavra de Deus na sua sala, com suas famílias, e depois vocês poderão compartilhar através do WhatsApp ou outros programas de teleconferências para poder compartilhar o que vocês desfrutaram. Naquela época das perseguições, ou mesmo hoje, nos países onde há perseguição, não existe essa facilidade de comunicação. Então Deus realmente teve misericórdia de nós. Nessa primeira parte da palavra, eu quero esclarecer um pouco mais
como nós fizemos já em conferências passadas, para que todos os irmãos, nós queremos aproveitar essa oportunidade para orientar os irmãos. Graças ao Senhor que na vida da igreja nós nos antecipamos por algumas semanas e hoje todos os estados praticamente, especialmente os principais, onde há bastante gente contaminada, infectada, os governos declararam estado de emergência, quarentena, e nós na vida da igreja já nos antecipamos a isso. Então, nós zelamos muito pela saúde dos irmãos. Foi muito difícil tomar essa decisão. Nós nunca, irmãos, nunca, nós deixamos de ter a vida da igreja da maneira como a que nós estamos acostumados, de ter reuniões assim por diante. Essa é a primeira vez que nós tivemos de cortar todas as reuniões, né? Mas é algo necessário. O que existe por aí hoje não é uma epidemia, nem um surto, é uma pandemia. Surto é quando tem uma enfermidade, é um lugar bem localizado, tá, numa cidade ou microrregião. Epidemia é quando já afeta um país inteiro ou parte de um continente ou até atinge extensões continentais. E pandemia é quando atinge já o mundo inteiro. Nós temos mais de 150 países afetados. Eu nem preciso entrar nos números que vocês todos estão cansados de ler e saber. Milhares e milhares, centenas de milhares infectados, casos confirmados e milhares e milhares de mortes, especialmente na Europa. E no Brasil, a curva ascendente está crescendo de uma maneira assustadora. Então, a única maneira, queridos irmãos, de conter essa pandemia é o isolamento. É o isolamento. Não tem remédio, não tem vacina. Na verdade, o coronavírus, o vírus em si, a doença em si, não é tão séria. Não é tão séria. Mas tem várias pessoas que usam isso para dar orientações erradas. Mas qual é a seriedade dessa pandemia? É a velocidade com que o contágio acontece. Nunca houve um vírus que se espalhou com tanta velocidade como esse vírus. Na verdade, anualmente, tem mais pessoas que morrem de dengue, de gripe, do que com coronavírus. Mas o número de enfermos é constante, é uma reta. É uma reta. Mas nessa pandemia é uma curva ascendente. E qual é o problema? É que excede a capacidade de atendimento dos hospitais. Não tem leito suficiente, não tem equipamento suficiente e as pessoas começam a morrer. Esse é o problema. É a curva ascendente que excede a capacidade de atendimento dos hospitais. Então, a única maneira para conter essa pandemia é o isolamento, para não haver o contágio. Vamos orar pelo mundo inteiro, vamos orar pelo Brasil, para que a curva possa se achatar o mais rápido possível. No Brasil, a cada 54 horas, cada 2 dias ou pouco, o número está dobrando. É assustador. Então, nós esperamos que os irmãos não entrem em pânico. Temos temor? Sim, temos temor. Mas nós precisamos confiar no nosso Senhor. Confiar no nosso Deus. Nós estamos na vida da igreja, nós temos um Deus todo-poderoso, então nós temos de confiar no Senhor. Como o Salmo 23 fala, eu vou ler com vocês rapidinho, a parte do Salmo 23, para poder encorajar os irmãos e consolar os irmãos. Aqui Salmo 23 fala o seguinte: o Senhor é meu pastor, nada me faltará. Espero que Ele seja o nosso pastor, Ele é o nosso pastor nesses dias e vai nos suprir todas as nossas necessidades. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor de seu nome. Agora o 4. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, é o que nós estamos experimentando agora. Nós estamos todos passando pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal nenhum. Por quê? Porque tu estás comigo. E nós estamos juntos. É nesse momento, queridos irmãos, que nós precisamos manifestar a nossa unidade e unanimidade, andar como um exército, obedecendo às orientações, sendo obedientes, sendo simples. Ter esse andar estoiquel. Aí não é peripatel, nós temos que andar como o corpo de Cristo, como a igreja, como o exército juntos, para que o Senhor nos salve dessa
peste, dessa praga, dessa pandemia. O teu bordão e o teu cajado me consolam, me encorajam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. O adversário agora não é guerra, não é um país, é esse vírus. Mas o Senhor já à noite preparou uma mesa para nós. Louvado seja o Senhor. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Que o Senhor possa suprir cada um de vocês. Irmãos, no Instituto, vários irmãos médicos do Brasil formaram um grupo para dar as orientações, tá? Um comitê de orientação em saúde. Então, nós já lançamos 4 boletins, eu espero que os irmãos possam sempre estar atualizados e vamos seguir à risca o que os irmãos orientam, tá bom? E daí também, Pedro e eu e alguns irmãos, nós damos orientações com relação a obras, reuniões, que eu vou agora resumir rapidamente para vocês, tá? Aproveitando essa oportunidade em que muitos estão assistindo, tá certo, irmãos? Para poder levar à frente a vida da igreja nesse período. Não podemos esperar que esse período acabe tão rapidamente. Segundo as autoridades, pode se prolongar até setembro. Tá? Em setembro, a curva vai começar a descer. Mas se todo o povo for obediente, e nós na igreja precisamos cooperar para isso também, pode ser que a contenção ocorra mais rápido, daí a curva pode descer antes. É por isso que nós cancelamos e adiamos todas as conferências que haveria em abril e maio. Vamos ver como é que vai ser. Junho e julho não fizemos nada ainda. Vamos ver como os fatos vão se desenrolar para a gente tomar mais decisões, tá bom, irmãos? Com relação às orientações, irmãos, fiquem em casa. Fiquem em casa. Eu vou ler para vocês os versículos que nós também já divulgamos. Isaías 26, versículos 20 a 21, na versão do Novo Testamento, na linguagem de hoje, que está melhor para a nossa realidade aqui. Fala assim, meu povo, vão para as suas casas e tranquem as portas, escondam-se por algum tempo, até que passe a ira de Deus. Porque o Senhor Deus virá da sua morada no céu, a fim de castigar os moradores da terra por causa dos seus pecados. Pois a terra não esconderá mais os que foram mortos, mas deixará que apareçam todos os crimes de sangue. Eu tenho um sentimento, irmãos, o mundo estava arrogante demais. Longe de Deus, rejeitando a Deus. É como se fosse um Sodoma e Gomorra do século 21. O mundo virou um Sodoma e Gomorra. Com suas festas, com sua tecnologia, com seu comércio, com sua indústria, com sua economia. O homem, até com a sua genética, brincando de ser Deus, o homem se achava o máximo, todo-poderoso. E Deus mandou um pequeno vírus. O grande temor antes era a guerra nuclear. A guerra nuclear destruiria o mundo. Quem imaginaria que um pequeno vírus causou um pandemônio desse no mundo inteiro? Então Deus aqui mexeu o seu dedinho um pouquinho e todo o sistema mundial entrou em colapso. Isso me mostra uma coisa, que o homem não é nada, não é nada. Então aqui nós temos a mão de Deus. Nós precisamos ter o temor do Senhor nesses dias. Então eu quero falar para os irmãos o seguinte. Hoje à noite temos essa reunião, que é a conferência em Piracicaba. É o nome da conferência, em Piracicaba. Piracicaba entre aspas, por quê? Porque eu não estou em Piracicaba, eu estou em São Paulo agora. Eu estou no estúdio do Instituto Vida para Todos. Então, estamos aqui transmitindo essa mensagem. Esperamos que vocês possam realmente desfrutar a palavra com a sua família. É uma coisa assim, muito importante estar junto com a família no momento desses. E amanhã de manhã, às 10h30, nós vamos ter a segunda mensagem desta conferência, que é a mensagem 24. A mensagem de hoje à noite é 23. O título é Quando eu sou fraco, então é que sou forte. E amanhã nós teremos a mensagem 24. No sábado e domingo que vem, o irmão Pedro vai falar as mensagens 19 e 20, tá? Que seriam as mensagens da conferência em São Paulo. Vai funcionar do mesmo jeito, tá? No sábado à noite às 20 horas e no domingo de manhã às 10h30. Então nós queremos sugerir aos irmãos, né, que meia hora, uma hora antes do horário, no domingo de manhã, quer dizer, no sábado, meia hora antes vocês podem cantar, orar. E, claro, hoje à noite o 288 entrou também para liderar o louvor. E amanhã de manhã, domingo, tá, vocês podem também começar um pouco mais cedo. E nós já demos as orientações para vocês sobre a questão da mesa do Senhor, do partir do pão. Quem quiser
pode partir o pão em casa. Era o que se praticava em Jerusalém. Eles partiam pão de casa em casa. Lembrando que o partimento do pão é para a memória do Senhor, nos lembrar do Senhor. Então, nós nunca fizemos isso, sempre fizemos no local, mas na situação inusitada em que estamos hoje, nós podemos praticar isso. Tá? Vocês mesmos façam pão em casa e com suco de uva, e vocês mesmos fazem isso em memória do Senhor. Não é obrigatório. Quem não quiser fazer, fique à vontade. Mas quem quiser fazer, pode fazer. Agora, a questão é o pão. Como faz o pão? Quem sabe fazer o pão, faça. Tem que ser um pão asmo. Então, nós já divulgamos, irmãos, um texto para vocês, junto com o vídeo, né? E no texto, que está junto com o vídeo do YouTube, tem lá um link que ensina como fazer o pão asmo, um pão sem fermento, tá? Vocês também têm nas suas localidades várias irmãs que sabem fazer. Daí pode ligar para as irmãs e elas podem ensinar as irmãs a fazer em casa, tá bom? Isso vai ser algo muito bom. E também vocês podem ensinar os seus filhos o que é a mesa do Senhor. É uma ótima oportunidade. Olha, eu vou dizer uma coisa, essa situação está criando oportunidades para nós. Cuidar da nossa família, cuidar dos irmãos, cuidar dos nossos filhos, restaurar nossa comunhão familiar, comunhão em casa, marido e esposa, ter mais tempo para conversar com nossos filhos, brincar com nossos filhos. É uma situação muito boa. Claro, depois da reunião, depois da mensagem, daí vi que tem muitos irmãos que já estão praticando isso. Vocês podem usar, né, o Zoom e outros programas de teleconferência, o próprio WhatsApp, para ter comunhão, para compartilhar, né, no distrito ou mesmo nos grupos familiares e assim por diante, né? Louvado seja o Senhor. Então, essa é a orientação para os irmãos. Também queremos lembrar os irmãos que, por causa que está tudo fechado, né, o trabalho e tudo, alguns irmãos não estão tendo mais renda, né, por causa do trabalho. Alguns irmãos fazem bico, alguns irmãos fazem um trabalho assim no dia a dia. Então, talvez alguns irmãos podem estar com necessidade. Então, nós pedimos que nos grupos familiares vocês prestem atenção para os irmãos que porventura estejam necessitados, né? Daí vocês podem acudir os irmãos. Se não puderem, comunique à igreja, comunique com os irmãos responsáveis, tá certo, irmãos? A gente pode solicitar entrega de cestas básicas para os irmãos necessitados. Esse é o momento para nós recebermos a graça e a sabedoria do Senhor para poder cuidar daqueles que o Senhor nos confiou. Tá bom? Louvado seja o Senhor. E também, durante a semana, vocês podem ter os grupos familiares também, como já houve essa semana, através dos programas, dos aplicativos de teleconferência e assim por diante. Bom, eu acho que essas orientações são suficientes. Sim, eu vou ainda acrescentar. Depois da conferência em São Paulo, como é que vai ser? Já que nós não vamos poder nos reunir nas nossas localidades, no local, então, todo sábado à noite vai haver uma transmissão de uma mensagem, e domingo de manhã também. Todo sábado à noite eu vou ministrar a palavra, tá? Provavelmente nesse mesmo horário, das 20 horas. E domingo de manhã, todo domingo de manhã também, o irmão Pedro Dong vai ministrar uma palavra. Provavelmente também 10h30. Nós vamos confirmar os horários, tá bom? Então, isso vai ser durante todo esse período de isolamento. E nós vamos dando os boletins para os irmãos, mandar as notícias e orientar os irmãos. Vamos então para a palavra desta noite. O título da palavra de hoje à noite é: Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. É um título um pouco estranho. Pensei que todos nós tínhamos de ser fortes, fortes no Senhor. Um ministro da Nova Aliança é uma pessoa forte. Bom, queridos irmãos, eu vou explicar daqui a pouquinho. Eu preciso, agora no começo, nos situar na situação de hoje. Eu não posso simplesmente ignorar a situação e já entrar direto. Antes de falar na palavra, eu quero nos situar. O que está acontecendo hoje, queridos irmãos, é um cumprimento das profecias. É um cumprimento das profecias. Todas as profecias bíblicas vão se cumprir. E o que estamos vendo hoje é o cumprimento das profecias. Vamos abrir nossas Bíblias em Lucas capítulo 21. Lucas 21. Versículos 9 a 11.
Aqui fala o seguinte: quando ouvirdes falar de guerras e revoluções, não vos assusteis. Nós estamos ouvindo falar de guerras e revoluções faz tempo já. Então, nós estamos acostumados a isso. Pois é necessário que primeiro aconteçam estas coisas, mas o fim não será logo, ainda não é o fim. Essa passagem é uma passagem paralela à que tem em Mateus. Por que estamos dando em Lucas? Porque aqui tem alguns detalhes a mais. Então lhes disse: levantar-se a nação contra a nação e reino contra reino. Isso também nós temos presenciado bastante. Nação contra nação, reino contra reino, em todos os continentes. Haverá grandes terremotos. Nós também temos visto isso. Maremotos, tsunamis, inundações. São as calamidades naturais. Chuvas fora do comum no Brasil. Em São Paulo, em Minas, no Espírito Santo, no Rio de Janeiro, inundando tudo. Precisamos orar muito pelos irmãos de Belo Horizonte, porque ontem à noite, no local 1 de Belo Horizonte, inundou o andar de baixo, inundou totalmente. E lá que está o escritório da distribuidora Manancial, da cooperativa. E muitas caixas de livros molharam, ficaram debaixo d'água. Não é só o prejuízo físico. Isso aqui mostra, queridos irmãos, todos nós somos vulneráveis. Então, grandes terremotos. E agora, epidemias. São as pestes, as epidemias, as pandemias. Isso talvez nós nunca experimentamos no grau que estamos experimentando hoje. Tinha a dengue, daí veio a zika, a chikungunya, daí veio a zika, todos vírus novos. Daí das gripe aviária, SARS, H1N1, H3N4, e agora coronavírus. Esse coronavírus também não é um vírus novo. Essa cepa é nova. Houve uma mutação genética. Esse vírus vivia nos morcegos. Daí houve uma mutação genética que chama-se salto de espécie. Esse vírus só consegue se alojar, se hospedar em morcegos. Agora, com essa mutação, ele deu um salto e consegue se hospedar em seres humanos. Então, não existe nenhum laboratório, nenhum cientista que sabe como tratar com esse vírus. Por isso que existe hoje pesquisa. Uma vacina normalmente leva 4 anos para se desenvolver. Certificar a vacina, comprovar que funciona, e agora estão tentando produzir em 1 ano. Epidemias. E fome em vários lugares. Fome, sim, nós temos visto. E agora, a próxima frase: coisas espantosas e grandes sinais do céu. Isso ainda nós não vimos. Mas se preparem, irmãos. Não vai demorar muito, nós vamos ver coisas espantosas e grandes sinais no céu. Isso vai haver uma comoção, irmãos, no espaço. Coisas vão acontecer. Antes, porém, de todas essas coisas, lançarão mão de vós e vos perseguirão. Eu vou parar aqui, tá, com relação a esse versículo. Vamos ler agora Apocalipse 6, versículos 7 a 8. Apocalipse 6, versículos 7 a 8. Aqui nós temos os 4 primeiros selos. São 4 cavalos. É uma corrida de 4 cavalos. Então, no versículo 7 e 8 fala assim: quando o cordeiro abriu o 4º selo, ouvi a voz do 4º ser vivente dizendo: vem! E olhei, e eis um cavalo amarelo. É um cavalo amarelo, um pardo esverdeado, tá? Nessa cor mais ou menos. E seu cavaleiro sendo este chamado Morte. E o inferno, que no grego é Hades, o estava seguindo. Porque a morte ia matando, e o Hades, como uma colhedeira, vinha atrás para ceifar, para recolher os mortos. E foi-lhes dada a autoridade sobre a 4ª parte da terra para matar a espada, pela fome, e olha só, com a mortandade e por meio das feras da terra. Essa palavra mortandade significa peste. No grego é thanatos, que literalmente significa morte, mas no contexto aqui significa enfermidades epidêmicas. Ou seja, as epidemias, as pandemias vão matar um número grande de pessoas. A gripe espanhola
no ano de 1918, matou 33 milhões de pessoas no mundo inteiro. Tá? Aqui, essa vez, mais de 200 mil pessoas já morreram. Se espera que pode chegar até 1 milhão. Porque não existe mais sistema de saúde que possa atender. Se espera que no final de abril, em São Paulo já, o sistema de saúde entre em colapso. Então não vai ter não vai ter leitos suficientes nos hospitais para tratar das pessoas. Na Itália, os médicos têm que decidir entre 3 pacientes quem vai viver, quem vai morrer. Tem que salvar um, só tem equipamento para um, outros 2 têm que morrer. É uma situação terrível. Então essas epidemias, eu vou ler também para vocês os versículos de onde João tirou esses versículos. Eu vou ler aqui, eu vou só ler 2 desses versículos, mas vou mencionar citações para vocês podem depois ler em casa. Já estão em casa, né? Ler depois particularmente. Jeremias 24:10, Jeremias 29:17, Ezequiel 5:12, e 17 e 14:21. Tá? Esses 5 versículos. Eu vou ler agora Jeremias 24:10. Jeremias 24:10 diz: enviarei contra eles a espada, a fome e a peste. E na versão King James, no português, fala doenças epidêmicas. Essa peste são doenças epidêmicas, até que se consumam de sobre a terra que lhes dei a eles e a seus pais. Agora eu vou saltar para Ezequiel 14:21. Aqui fala, porque assim diz o Senhor Deus, quanto mais se eu enviar os meus 4 maus juízos, a espada, a fome, as bestas feras e a peste contra Jerusalém, para eliminar delas homens e animais. A peste aqui também são doenças epidêmicas. Então o sentimento que eu tenho, queridos irmãos, é que frente a tudo isso, que é o homem? Realmente eu vejo aqui a fragilidade do homem. Eu não sei qual é o seu sentimento, mas nesse momento, queridos irmãos, eu não posso deixar de sentir como somos frágeis e mortais. O homem se acha grande, o homem faz fisicultura, o homem faz musculação, come isso, come aquilo, acha que é forte. Um pequeno vírus pode derrubar o homem. Então, o sentimento é que nós somos realmente frágeis, somos mortais, somos vulneráveis. Nesse momento, a nossa classe social não interessa. Independente de classe social, esse vírus pega todos. Independente de quantos bens materiais eu possuo, eu posso ter 3 carros, 10 carros, eu posso ter uma conta bancária muito gorda. Não adianta nada. Não adianta nada. Somos frágeis e mortais. É por isso que nós precisamos invocar o nome do Senhor. Quando Enos nasceu, o nome Enos significa frágil e mortal. Daí o homem começou a invocar o nome do Senhor. Eu creio que a sua experiência, não é, querido irmão? Querida irmã, nós nunca invocamos tanto o Senhor como agora. Só que dessa vez, irmãos, eu sinto que a gente não está invocando da boca para fora. A gente está invocando do desespero. Sentindo que a gente realmente é frágil, mortal, vulnerável. Outro sentimento que eu tenho é que nós somos peregrinos nessa terra. Nós não pertencemos a esse lugar. Eu não quero ter raízes aqui. A qualquer momento a gente pode partir. Nós já temos irmãos com casos confirmados em vários países. Vamos orar pelos irmãos. Outro sentimento que eu tenho é que nós moramos num tabernáculo terrestre. Como Paulo fala em 2 Coríntios 5. Essa é a nossa barraca. Esse aqui, ó. E essa barraca é muito frágil. Essa barraca está se desfazendo. Essa não é a nossa morada permanente. A nossa morada está nos céus. A nossa morada é lá no Pai. Cristo, quando Ele foi para preparar morada para nós. Deus quer nos inserir nele. Isso é o que Deus falou para nós muito nesses últimos meses.
E outro sentimento que eu tenho é que as coisas da terra são passageiras, temporárias, não têm valor, são efêmeras. Nesses dias, irmão, eu vejo as coisas que eu tenho, não valem nada. O que vale é estar junto com a família, estar junto com os irmãos, saber que os irmãos estão bem, saber que a família está bem, que a esposa, o marido, os filhos estão bem, os pais estão bem. As coisas da terra, as coisas materiais, não são nada nesse momento. Parece que Deus deu uma sacudida no mundo inteiro e tudo parou. Isso mostra que o homem consegue viver sem essas coisas. E o último sentimento que eu quero passar para vocês hoje à noite é que nós estamos passando por esse fogo. Estamos sendo purificados pelo fogo. Vamos ler 1 Pedro 1, 7. Para que, uma vez confirmado o valor da vossa fé, muito mais preciosa do que o ouro perecível, mesmo apurado por fogo, redunde em louvor, glória e honra na revelação de Jesus Cristo. Aqui eu preciso fazer uma pequena correção para poder entender melhor esse versículo. Infelizmente, a tradução desse versículo aqui não está muito boa. Sabe como é que deve ser a tradução? Eu vou ler como deve ser. Para que o teste, para que a prova da vossa fé. Não é o valor da fé, é Deus está provando a nossa fé. Deus está testando a nossa fé. Muito mais preciosa, não é muito mais preciosa, é muito mais precioso. É o teste da nossa fé, é mais precioso do que o teste do ouro perecível. Você sabe quando o ouro é provado, é colocado no fogo, chama-se a prova do ouro. O ouro é provado, daí o ouro é purificado. Então podemos falar assim, para que a prova da nossa fé, muito mais preciosa do que a prova do ouro perecível, mesmo que apurado por fogo, redunde em louvor. Deus está nos purificando neste momento, provando a nossa fé, para que nós sejamos aprovados. Louvado seja o Senhor. Vamos ler também 4:12, 1 Pedro 4:12. Amados, não estranheis o fogo ardente que surge no meio de vós, destinado a fazer o quê? A provar-vos, como se alguma coisa extraordinária vos estivesse acontecendo. Sim, a gente pode estar achando que essa coisa é extraordinária, mas irmãos, eu sinto que o prenúncio da grande tribulação já está acontecendo. A partir de agora, vão se intensificar as calamidades naturais e todas essas profecias vão se intensificar, até que chegue a grande tribulação, quando teremos a grande tribulação mesmo. Estaremos no miolo da grande tribulação. Mas enquanto isso, Deus está nos provando. Esse fogo ardente é uma fornalha, é uma combustão, onde o metal é derretido, é queimado. Vamos ler também o capítulo 5, versículos 6 a 11. Essa é a nossa atitude no meio da situação de hoje. Humilhai-vos, pois, sob a poderosa mão de Deus. Deus quer que o mundo se humilhe diante dele. Ele é Deus. O homem quer ser Deus, mas o homem não é Deus. Deus é Deus. E como igreja, vamos nos humilhar. Tirar de nós toda arrogância. Arrepender-nos dos pecados. Arrepender-nos do jeito que nós somos. Você vai ver, queridos irmãos, que a palavra de hoje, de 2 Coríntios, está nessa linha. Nós nada somos. Deus é tudo. Humilhai-vos, portanto, sob a poderosa mão de Deus, para que Ele, em tempo oportuno, vos exalte. Vamos orar. Para que haja remédios logo, para curar essa enfermidade. Estão testando alguns remédios. Esperamos que se comprove isso. Lançando sobre Ele toda a vossa ansiedade, porque Ele tem cuidado de vós. Sede sóbrios e vigilantes. Nesse momento, queridos irmãos, precisamos ser sóbrios e vigilantes. O diabo, vosso adversário, anda em derredor, como o leão que ruge,
procurando alguém para devorar. Vamos cuidar-nos uns aos outros, vamos apacentar os irmãos, cuidar dos irmãos, mesmo que seja à distância, usando todas as redes sociais, o telefone, tudo que nós tivermos ao alcance, para que o leão, que é o diabo, não devore ninguém. Resisti-lhe firmes na fé, certos de que sofrimentos iguais aos vossos estão se cumprindo na vossa irmandade espalhada pelo mundo. Realmente, esse sofrimento que estamos experimentando hoje é no mundo inteiro hoje. Ora, o Deus de toda graça, que em Cristo vos chamou à sua eterna glória, depois de terdes sofrido por um pouco, Ele mesmo vos há de aperfeiçoar, firmar, fortificar e fundamentar. Vamos permitir que o Senhor, queridos irmãos, nesse período de prova, de tribulação, de isolamento, Ele nos aperfeiçoe, nos fundamente, nos firme, nos fortifique na sua palavra, na oração, na nossa comunhão particular com Ele. Hoje nós não temos desculpa que não tenho tempo. Hoje nós temos todo o tempo do mundo, estamos em casa, vamos usar bem o nosso tempo para ter comunhão com o Senhor, comunhão com a nossa família, amar a nossa família, cuidar da nossa família, cuidar dos irmãos à distância. A Ele seja o domínio pelo século dos séculos. Amém. Bom, agora sim vamos entrar em 2 Coríntios mais uma vez. Nessa parte que eu vou falar agora, eu quero falar um pouquinho sobre o espírito de 2 Coríntios, para a gente poder entender um pouco o que nós vamos falar hoje à noite. Paulo escreveu 1 Coríntios muito preocupado com a situação que havia lá. Havia tantos problemas, 11 tipos de problemas graves, como nós já falamos tantas vezes, desde divisão, até fornicação, até maneiras inadequadas de conduzir as reuniões da igreja, o serviço da igreja. E Paulo escreveu com espírito de correção, como pai, os corrigindo, às vezes repreendendo, admoestando. Depois que ele escreveu 1 Coríntios, uma carta muito forte, ele ficou preocupado, né? Porque ele escreveu de uma maneira muito forte. Ele achou que talvez tivesse sido forte demais. Depois que ele escreveu 1 Coríntios, ele ficou 3 anos em Éfeso. Vamos ler Atos 20, 31. Eu quero passar para vocês, queridos irmãos, esse pequeno pano de fundo histórico, porque às vezes é importante para a gente entender melhor, né? Capítulo 20, versículo 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Com quem que ele está falando aqui? Olha só o cabeçalho, antes do versículo 17, em Mileto, fala aos presbíteros da igreja em Éfeso. Ele não foi para Éfeso quando estava de passagem, ele chamou os presbíteros até Mileto, e lá ele falou com eles. Ele ficou com eles 3 anos, noite e dia. Ele não parava de admoestar, de falar a palavra para eles. Então ficou 3 anos lá. Agora, vamos ler 2 Coríntios 12. Então nós sabemos que ele foi uma vez, né, quando ele levantou a igreja em Corinto, foi a primeira vez que ele foi, tá? E daí, vamos ler agora 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 14. Eis que pela 3ª vez estou pronto a ir ter convosco. E não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Então ele fala aqui que ele está vindo uma 3ª vez. Vamos ler o capítulo 13. Capítulo 13, versículo 1. Esta é a 3ª vez que eu vou ter convosco. Por boca de 2 ou 3 testemunhas, toda a questão será decidida. 3ª vez. Mas nós não temos nenhum registro que ele foi uma 2ª vez. Mas ele foi. Muito provavelmente depois que ele escreveu 1 Coríntios, enquanto estava em Éfeso, ele saiu de Éfeso e foi fazer uma visita rápida, de ida e volta, a Corinto. E essa visita foi rápida. E essa visita o deixou decepcionado e cheio de tristeza. O que ele viu lá não foi bom. Daí ele fala
em 2 Coríntios capítulo 2. Vamos ler. Sim, através da primeira epístola, ele tinha resolvido os problemas. Os problemas, aqueles 11 problemas. E na primeira epístola, Paulo também apresentou os 20 aspectos de Cristo, mostrando para os coríntios que a solução para os problemas é Cristo e a sua cruz. Cristo e este crucificado. Em 2 Coríntios capítulo 2, versículos 1 a 4, ele fala o seguinte: isto deliberei por mim mesmo, não voltar a encontrar-me convosco em tristeza. Ou seja, isso dá a entender que ele esteve uma segunda vez lá e ficou muito triste com o que ele viu. Porque se eu vos entristeço, quem me alegrará, senão aquele que está entristecido por mim mesmo? E isto escrevi para que, quando for, não tenha tristeza da parte daqueles que deveriam alegrar-me, confiando em todos vós, de que a minha alegria é também a vossa. Porque no meio de muitos sofrimentos e angústia de coração vos escrevi, com muitas lágrimas, não para que ficasseis entristecidos, mas para que conhecesseis o amor que vos consagro em grande medida. O que aconteceu é que quando ele foi a segunda vez, ele viu lá que a igreja em Corinto estava num problema muito sério. Por causa da influência dos judaizantes de Jerusalém, a igreja em Corinto estava duvidando do ministério de Paulo e da autoridade do seu apostolado. Eles estavam pendendo lá para os apóstolos e para os líderes lá de Jerusalém, desprezando a Paulo, que foi o pai espiritual deles. Isso por causa da influência dos judaizantes de Jerusalém. Esse é o pano de fundo de toda a segunda epístola a Coríntios. Por isso que ele fala do ministério, que o ministério dele não era o ministério da condenação, mas era o ministério da reconciliação. Era o ministério de espírito, ministério de vida. E ele fala aqui dos ministros da nova aliança, que é o tema das mensagens da conferência na Estância, e que aqui estamos dando continuidade agora. Paulo está mostrando a pessoa dele, quem que ele era. E nessa fala aqui em 2 Coríntios, Paulo se expõe. Ele mostra a tristeza dele, a vulnerabilidade dele, a fraqueza dele, os sentimentos dele. Ele abre o coração. Então aqui eu preciso reforçar um pouco o que eu falei na mensagem 21, lá em Ribeirão Preto. Perdão, 22. Mensagem 22 de Ribeirão Preto. O título foi Sob a Restrição de Deus. Vamos abrir em 1 Coríntios, capítulo 10. Versículo 13. Perdão, 2 Coríntios, capítulo 10, versículo 13. Nós, porém, não nos gloriaremos sem medida, mas respeitamos o limite da esfera de ação que Deus nos demarcou e que se estende até vós. Eu vou ler para vocês como deveria ser no grego. Nós, porém, não nos gloriaremos além da medida, mas de acordo com a régua que Deus nos mediu, que Deus nos distribuiu e que se estende até vós. Ou seja, Deus dá uma medida para cada um. Paulo estava dizendo que ele não se gloriava além da medida, porque ele sabia que Deus mediu algo para ele. E a nossa tradução aqui é a interpretação, fala-se, respeitamos o limite da esfera de ação. No grego é de acordo com a régua, a medida da régua que Deus distribuiu para cada um. Ou seja, Deus distribuiu para cada um de nós uma medida. E nós temos que respeitar a medida que Deus deu para cada um. Isso é nos colocar debaixo da restrição de Deus. Não podemos estar aquém, nem além. É por isso que eu digo, irmãos, que a vida da igreja
o caminho da vida da igreja é um caminho apertado. A porta é uma porta estreita. Não temos liberdade de fazer o que a gente quer, como hoje existem no meio cristão. Todo mundo faz o que quer, se autopromove. Veja Paulo, o exemplo que Paulo nos deixou. Na nossa vida nós vemos, permita-me mencionar, o exemplo que o nosso irmão Dom Yulan nos deixou. Ele já dorme no Senhor. Ele nunca se autopromoveu, mas sempre se colocou debaixo da restrição de Deus. Paulo fala do seu limite que Deus lhe mediu. Eu vou terminar de ler, irmãos, versículos 14 e 15. Porque não ultrapassamos nossos limites, como se não devêssemos chegar até vós, posto que já chegamos até vós com o Evangelho de Cristo. Ou seja, Deus nos levou até vocês. Então vocês fazem parte da nossa medida. Deus mediu vocês para nós. Ou seja, Deus mediu onde nós devemos atuar e vocês estão incluídos nessa medida. Não nos gloriando fora de medida nos trabalhos alheios. O que Deus mediu para os outros é entre Deus e eles. Eu não vou entrar na esfera dos outros, no que Deus mediu para os outros. E tendo esperança que, crescendo a vossa fé, seremos sobremaneira engrandecidos entre vós, dentro da nossa esfera de ação. O pano de fundo é exatamente esse. O que estava acontecendo? O que estava acontecendo, queridos irmãos, é que Paulo tinha o lugar onde ele servia. Deus, claramente, eu falei isso bastante em Ribeirão Preto, espero que os irmãos possam ver depois. Deus separou as coisas. A obra é uma só, não tem duas obras. Mas por causa da situação, Deus mediu para Pedro, para João, para Tiago, etc., para os 12 apóstolos, o apostolado e o ministério para os judeus, para a circuncisão. Como eles, Jesus tinha falado para eles sair de Jerusalém, e até Samaria, Judeia, Samaria, até os confins da terra, mas eles não obedeceram. Eles ficaram só em Jerusalém. Então o que Deus fez? Deus levantou Paulo, e Deus mediu para Paulo vários países, vários lugares para Paulo servir. Então Paulo estava dizendo, Deus mediu para mim, e vocês estão dentro daquilo que Deus mediu para mim. Mas o que está acontecendo? Os judaizantes de Jerusalém saíram da sua esfera, passaram dos seus limites e vieram interferir aqui. E causaram um grande problema entre vocês. Vocês estão questionando meu ministério, vocês estão questionando meu apostolado, vocês têm dúvidas agora, vocês querem voltar para a lei. Eu não entrei na área deles, eu não passei meus limites, eu não fui intervir onde eles estão servindo, mas eles vieram e intervieram onde eu estou. Então Paulo não estava contente com isso. Então ele usa palavras muito fortes em 2 Coríntios. Em Ribeirão Preto nós usamos todos os termos que Paulo usou. Então eu quero ler para vocês, queridos irmãos. Paulo recebeu de Deus a Galácia, a Ásia, e depois recebeu de Deus a Macedônia e a Caia. Nós vamos ler os versículos daqui a pouquinho. Lá em Ribeirão Preto, e hoje à noite também, nesse reforço que eu quero dar, eu não estou aqui para falar sobre tanto a esfera de ação e assim por diante, mas eu quero aplicar essa palavra. Porque todos nós somos ministros da nova aliança. E estamos aqui para servir a Deus, não é verdade? Você não está aqui para servir a Deus? Servir na sua localidade, servir na sua micro-região, nas cidades em volta, servir na sua região e também servir em outros países que Deus deu para você servir. Deus mediu para cada um de nós o lugar onde devemos servir. E se for na localidade também, o serviço que Deus te encarregou, o serviço que Deus te confiou. Então, a aplicação é o seguinte: Deus também nos mediu limites. É esse princípio que eu quero passar para vocês. Nós também temos, cada um de nós, a nossa medida. E precisamos saber que medidas são essas. E é nessas medidas que nós precisamos conhecer que nós precisamos estar debaixo da restrição de Deus. Então eu vou falar de várias restrições neste momento. Número 1, estar restritos no nosso falar. Cuidado. Nós que servimos a Deus, cuidado para não promover o que nós fazemos. Eu dou um relatório, eu me glorio,
eu exalto a minha obra, eu promovo o que eu faço, em detrimento dos outros. Eu faço comparações, para que os outros possam me apreciar, me valorizar, dar tapinha nas minhas costas. Não. E outra coisa que o irmão Pedro falou na instância, eu quero repetir. Nós precisamos restrito o nosso falar. Você também pode dizer, eu também tenho a luz de Deus. Eu também tenho revelação. Cuidado, irmãos. Eu não quero falar a minha linha. Eu não quero falar a minha verdade. Eu quero falar o que Deus está falando hoje para as igrejas. A palavra profética. Ser um com o Senhor. Precisamos ser restritos no falar. Segundo, precisamos ser restritos à simplicidade e à obediência. Isso é uma restrição. Muitas vezes nós ficamos complicados demais. Sabemos demais. Sabemos muito da palavra, sabemos muito da metodologia, como fazer as coisas, e deixamos de ser simples. E na nossa mente, então nós começamos a ter todos esses conflitos, e nós somos enganados, como fala em 2 Coríntios, somos como Eva foi enganada. E ela saiu da simplicidade e pureza devidas a Cristo. Eu quero ser simples e obediente. Isso é uma restrição, mas é uma restrição que traz bênção para nós. Terceiro, ser restritos na expansão. Como na expansão? O Senhor não quer que a gente faça expansão? Sim. Por isso que eu digo, irmãos, na obra cristã em geral, multidões, milhões, movimentos de massas. Oh, Senhor, mais e mais, eu concordo com o que o irmão Pedro falou, Pedro Dong. Nós não somos um movimento de massas. Mais e mais Deus me fala, vocês estão num caminho apertado. E a porta de vocês é uma porta estreita. Restritos na expansão, restritos interiormente, com o sentimento de paz ou falta de paz. Tem muitas coisas que a gente quer fazer, tem muitas coisas que a gente quer fazer. Temos paz? Não temos paz? Nós temos que ser regidos pela paz. Não é só fazer a obra. Deus está mais interessado em você e em mim do que na obra. Ele quer produzir os ministros da nova aliança. A obra qualquer um pode fazer, mas os ministros demora para produzir. E também ser restritos na expansão exteriormente, frente às circunstâncias. Eu vou ler alguns versículos para a gente poder entender. Vamos ler Atos capítulo 16. Atos 16, versículos 6 a 10. Aqui nós temos uma restrição interior. E percorrendo a região frígio-gálata, tendo sido impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. A porta estava aberta na Ásia, havia a oportunidade de pregar a palavra na Ásia, mas o Espírito Santo impediu. Isso é uma restrição. Isso é uma coisa que os obreiros cristãos de hoje não entendem. Porta aberta, vamos para lá. Não, nós precisamos obedecer à restrição do Espírito Santo. Não é fazer a obra, é a pessoa, é o Senhor da obra. Que nem Jesus falou, ele não veio fazer a obra que ele queria fazer, mas veio para fazer a obra do Pai. Ele não veio para falar as suas palavras, mas falar as palavras que o Pai queria que ele falasse. É esse tipo de união, unidade com o nosso Pai que nos enviou, que nós precisamos experimentar. E defrontando Mísia, já que o Espírito Santo os impediu de pregar a palavra na Ásia, então vamos para Bitínia. Mas o Espírito Santo, o Espírito de Jesus, não o permitiu. E mais uma vez eles obedeceram. E tendo contornado Mísia, desceram a Troade. Agora nós entendemos por quê. À noite, sobreveio a Paulo uma visão na qual um varão macedônio estava em pé e lhe rogava dizendo, passa a Macedônia e ajuda-nos. Assim que teve a visão,
imediatamente procuramos partir para aquele destino. Então, tiveram a visão, já levantaram e partiram? Não, a gramática que é importante. Vírgula, aí vem um gerúndio. Concluindo que Deus nos havia chamado para lhes anunciar o Evangelho. Concluindo vem antes de partir. Então, tiveram a visão, acordaram, oraram. Oraram, tiveram comunhão, bastante comunhão. Todos falaram o que sentiram, daí chegaram à conclusão. Cremos que o Senhor está nos enviando para pregar o Evangelho na Europa. Daí eles partiram. Está vendo, irmãos, a sequência? Muitas vezes a gente recebe uma visão, pá, já levanta e vai. Falta oração, falta comunhão. Isso é uma restrição, irmãos. Isso é uma restrição. A restrição de pregar a palavra na Ásia e a restrição de ir para Bitínia abriu as portas na Europa. O que Deus queria fazer era ir para a Europa. Vamos ler agora 2 Coríntios 2. 2 Coríntios 2, versículo 12. Ora, quando cheguei a Troade para pregar o Evangelho de Cristo, e uma porta se me abriu no Senhor. Mais uma vez uma porta se abriu. Mais uma vez. Olha só, a restrição no interior de Paulo. Não tive, contudo, tranquilidade, paz no meu espírito. Por quê? Porque não encontrei o meu irmão Tito. Isso mostra, irmãos, a união orgânica, a unidade, a parceria, o companheirismo, a comunhão que havia entre os cooperadores. Uma porta estava aberta, numa situação normal, vamos fazer a obra. Não, ele não teve paz, porque não sabia como estava Tito. Daí o que ele fez? Por isso, despedindo-me deles, ele não fez a obra. Parti para a Macedônia. Daí, irmãos, a partir do versículo 14, Paulo fala um montão de coisas. Mas olha só, que interessante. Daí, 14, daí ele fala assim, graças, porém, a Deus que em Cristo sempre nos conduz em triunfo, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Para nós, o triunfo seria pregar a palavra, pregar a palavra, lá em Troade, porque abriu a porta, uma porta se abriu, então vamos pregar a palavra. Não, ele não teve paz, deixou Troade e foi para Macedônia. Isso, irmãos, Paulo descreveu como sendo conduzido em triunfo. É obedecer o Senhor. Obedecer, estar debaixo da restrição do Senhor. Restrição do Espírito. Não tenho nenhuma voz que falou para ele. Ele não sentiu paz no seu espírito. E ele obedeceu. Isso é uma restrição. E isso é ser conduzido em triunfo. Isso é espalhar em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Porque nós somos para com Deus o bom perfume de Cristo. O que é o bom perfume de Cristo? É a nossa obediência. Quando nos obedecemos, Deus aspira esse perfume. Esse bom perfume de Cristo é para Deus. Somos para com Deus o bom perfume de Cristo. É aquele perfume, aroma que sai do altar do holocausto, que Deus aspira e Deus se agrada. É o viver do ministro de que Deus se agrada. Tanto nos que são salvos como nos que se perdem. Daí ele fala os capítulos 3, assim por diante. Olha só, irmãos, daí no capítulo 7... versículo 5, de repente, ele continua o que ele interrompeu no versículo 13. Eu vou ler de novo o versículo 13 do capítulo 2. Tá? Não tive, contudo, tranquilidade no meu espírito, porque não encontrei o meu irmão Tito. Por isso, despedindo-me deles, parti para a Macedônia. Daí o versículo 5 do capítulo 7. Porque chegando nós à Macedônia, está vendo? É a continuação. Parti para a Macedônia, e nós chegando à Macedônia, nenhum alívio tivemos. Pelo contrário, em tudo fomos atribulados. Olha só, irmãos. Lutas por fora, as circunstâncias, restringindo ele. E temores por dentro, a restrição interior. Havia restrição exterior e a restrição interior. Porém, Deus, que conforta os abatidos. Irmão, você está abatido hoje? Não fique abatido. Deus é aquele que conforta os abatidos. Conforta, que quer dizer, encoraja. Que Deus possa encorajar você e a mim nesse período de isolamento. Vamos ser encorajados pelo Senhor. Porém, Deus que
conforta, encoraja os abatidos, nos consolou com a chegada de Tito. E não somente com a sua chegada, mas também pelo conforto que recebeu de vós, referindo-nos à vossa saudade, o vosso pranto, o vosso zelo por mim, aumentando assim meu regozijo. Agora vamos ler mais um versículo. Vamos ler Romanos capítulo 1, versículo 15. Eu vou ter que estender um pouquinho mais, viu, irmãos? Eu pensei assim, a transmissão, vou falar só 1 hora. Já passou de 1 hora, já está 1 hora agora, tá? Mas vou ter que falar um pouquinho mais, tá bom? Amém? Romanos 1, 15. Por isso, quanto está em mim, estou pronto a anunciar o evangelho também a vós outros em Roma. Paulo estava decidido, eu vou até Roma, até vocês, e vou pregar o evangelho. Ele conseguiu? Não, ele sofreu a restrição de Deus. Ele foi para Roma, mas foi em cadeias, foi acorrentado. Ele não teve liberdade de sair por aí pregando o evangelho, mas ele pregou na sua casa, onde ele ficou em prisão domiciliar. Não foi como ele queria. Capítulo 15 de Romanos, versículos 22 a 25. Essa foi a razão porque também muitas vezes me senti impedido de visitar-vos. Mas agora, não tendo já campo de atividade nestas regiões e desejando há muito visitar-vos, penso em fazê-lo. Quando em viagem para a Espanha, ele queria ir para a Espanha, porque para ele, naquela época, a Espanha era os confins da terra. Jesus não falou? Sereis minhas testemunhas, tanto em Judeia, em Jerusalém, Judeia, Samaria, até os confins da terra. Então ele queria ir até a Espanha, pois espero que de passagem estarei convosco. Ele queria passar por Roma, e que para lá seja por vós encaminhado, e que os irmãos pudessem encaminhá-lo de Roma lá para a Espanha, depois de haver primeiro desfrutado um pouco a vossa companhia. Mas agora estou de partida para Jerusalém a serviço dos santos. Ele não conseguiu ir para a Espanha, nunca foi para a Espanha. Ele sofreu uma restrição exterior, Deus não permitiu. Eu quero falar o que eu também falei em Ribeirão Preto, o irmão Watchmani foi muito usado por Deus. Daí ele teve um plano de evangelizar toda a China continental. Das 3 cidades portuárias, onde estavam as 3 maiores igrejas, eles queriam fazer um evangelismo, um exército de evangelistas, indo para o interior e chegando a uma cidade do interior e de lá sair como raio, vários raios para evangelizar toda a China. E o plano era evangelizar a China em 20 anos. O que aconteceu? Deus o pôs sob restrição. Ele não conseguiu executar esse plano, mas ficou 20 anos na prisão, morrendo como uma semente para que o ministério da vida da igreja, para que a vida da igreja, o ministério da Nova Aliança, pudesse se espalhar por todo o Sudeste Asiático, toda a Ásia, depois ir para o Ocidente. Não pôde fazer o seu plano de evangelismo, de evangelizar a China em 20 anos, mas ficou na prisão 20 anos. Outro exemplo é o irmão Dong. Muitos perguntaram para ele, por que nós não vamos para os países países muçulmanos pregar aqui? Por que não vamos para lá, para lá? Sabe o que o irmão Dong respondia? Eu me admirava disso. Ele falou o seguinte, de onde Deus nos chamar e aonde Deus nos enviar, para lá nós vamos. Se Deus não chamar, Deus não nos enviar, nós não iremos. Isso é nos colocar debaixo da restrição de Deus. É estar debaixo da restrição da medida. O irmão Dong sabia exatamente o que Deus mediu para ele. Isso foi tremendo. Deus seguramente, queridos irmãos, mediu a América do Sul para o irmão Dong. Mais tarde, no seu ministério, também mediu a Europa para ele. E também a América do Norte, Central e Ásia também. Estamos hoje nesse ministério. Precisamos realmente aprender a nos submeter debaixo da restrição de Deus. E a nossa comissão, irmãos, nessa questão da expansão, ser restrito na expansão. Qual é a nossa comissão? Eu quero repetir, irmão, nossa comissão não é ter um movimento de massas. Não é ter multidões e multidões superficiais, só buscando as coisas materiais, o evangelismo, o evangelho da prosperidade, não é isso. Mas a comissão que Deus nos deu, e isso é uma porta estreita e um caminho apertado,
é a palavra profética. É a visão que Deus nos deu. É a palavra de sabedoria e revelação. E a palavra de conhecimento que Deus nos deu. Mais um item da restrição de Deus. Restritos na obra do Senhor. Aí eu quero dizer o seguinte, irmão. Todos nós que estamos fazendo a obra do Senhor, os cooperadores, no Brasil, no exterior, os cooperadores regionais, micro-regionais, nós precisamos ter respeito uns pelos outros. Precisamos saber o que Deus mediu para cada um, a esfera de ação que Deus colocou para cada um. Precisamos ser restritos pela necessidade de coordenação. Não é uma coisa independente, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu vou, eu recebo quem eu quero, não. Precisamos ter coordenação. Precisamos ser restritos pela visão do corpo de Cristo. Quando nós temos essa visão do corpo de Cristo, irmãos, nós somos restritos. Mais um item, restritos no serviço da igreja. No serviço da igreja, nós somos membros do corpo de Cristo. Romanos 12, 1-6. Quero ler para vocês aqui, é a restrição. Porque pela graça que me foi dada, versículo 3, digo a cada um de vós, cada um dentre vós, que não pense de si mesmo além do que convém. Antes, pense com moderação, segundo a medida da fé que Deus repartiu a cada um. Porque assim como num só corpo temos muitos membros, mas nem todos os membros têm a mesma função. Isso é o quê? É a régua que Deus usou para medir cada um. Deus mediu uma função para cada um. Assim também nós, conquanto muitos, somos um só corpo em Cristo e membros uns dos outros. Aí está a beleza, a coordenação, a visão, a comunhão. Isso nos restringe. Não é eu agir como eu quero. No meu serviço, eu ajo como eu quero, eu meto o bico no serviço dos outros, dou um palpite. Não, nós precisamos respeitar a função de cada membro que Deus mediu para cada um, e eu preciso me colocar no lugar onde Deus mediu para mim. Tendo, porém, diferentes dons, segundo a graça que nos foi dada. Se profecia, seja segundo a proporção da fé. Está vendo a medida aqui? Se ministério, dediquemo-nos ao ministério, ou que ensina, esmere-se no fazê-lo, ou que exorta, faça-o com dedicação, o que contribui com liberalidade, o que preside com diligência, quem exerce misericórdia com alegria. Irmão, nós precisamos nos restringir. Por isso que o título, irmão, não sei se eu vou conseguir falar tudo, creio que não. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Nós temos um conceito que um servo de Deus, um ministro de Deus tem que ser forte, tem que ser um rolo compressor, passa por cima de todo mundo. É o todo-poderoso. Não. Um servo de Deus é aquele que sabe se colocar debaixo da restrição de Deus. Aparentemente, ele é fraco, porque ele é restringido por Deus, é restringido pelos irmãos. Mas é aí que a gente é forte. Cuidado, irmãos, porque se nós não nos restringirmos na obra do Senhor, no serviço da igreja, nós podemos gerar câncer na igreja. O que é o câncer? O câncer é uma doença em que células anormais se multiplicam, se dividem incontrolavelmente e destroem o tecido do corpo. São células que não conhecem restrição. Em vez de se multiplicar ou se dividir, na célula tem a divisão celular, né? Ou multiplicação celular, em vez de se multiplicar ordenadamente, se multiplica incontrolavelmente. Não conhece a sua medida. Daí gera um câncer. Infelizmente, muitas vezes nós temos situações de câncer no corpo, em que tecidos do corpo são destruídos por falta de conhecimento da restrição. Agora eu quero, para terminar essa parte da restrição, falar uma palavra para os jovens. Como jovem, eu quero dar um conselho para você. Nós amamos vocês jovens, nós precisamos de vocês jovens, vocês são as jovens e as irmãs são a grande força de trabalho que nós temos na vida da igreja hoje. E quisera Deus que todos vocês sejam aperfeiçoados, sejam fundamentados na palavra, nos princípios espirituais do serviço, podem ser muito úteis nas mãos do Senhor. Mas agora um jovem
no seu percurso do progresso, tem que conhecer também a restrição. Deus não vai permitir que você, como um jovem, seja que nem um foguete, suba assim de uma vez. Não, Deus quer aperfeiçoar você. E Deus vai colocar certas restrições. Tudo vai depender de como você administra essas restrições. Se por causa dessas restrições você desiste, então você não vai conseguir ser útil ao Senhor. Mas se você conseguir passar pela prova dos altos e baixos que o Senhor coloca, submete você vai ser útil ao Senhor. Vou dar alguns exemplos. Muitas vezes um jovem, ao aprender, servir, passa por altos e baixos, sobe e desce. Isso é normal. Daí, de repente, o Senhor te desperta, e você desperta, daqui a pouquinho entra uma restrição, uma limitação, e você fica desencorajado. Daí Deus entra e acelera, você acelera, e acha que você vai contar com tudo, agora você vai para frente. De repente, Deus põe um freio, e você não consegue aguentar a freagem. Deus levanta você. Daqui a pouquinho Deus derruba você. E você não entende. Não tem só o dia, tem a noite. O ciclo da vida é dia e noite. Quem mexe com a agricultura sabe, não é sol o tempo todo. Tem que passar pela noite. Daí no dia seguinte vem o sol de novo. Não é só primavera e verão. Tem o outono e inverno. Jesus se comparou ao grão de trigo. Eu fui criado no sul, onde meu pai me ensinou sobre o trigo. O trigo, para dar bem, tem que ter neve, tem que ter geada, que mata o trigo. Daí ele vem e perfilha e daí produz mais. Alguns não aguentam e desistem. Eu vou dar alguns exemplos. Tem jovens que, quando estão solteiros, estão com tudo. Se casam, daí são derrubados pelo casamento. Tem jovens que começam a servir, estão naquela euforia, naquele entusiasmo, de repente, eles se sentem restritos pelos irmãos responsáveis. Não por culpa dos irmãos responsáveis, mas os jovens têm uma certa expectativa dos irmãos responsáveis, porque os jovens de hoje são muito capazes, conhecem as técnicas modernas de administração, de gestão. Daí, às vezes, os irmãos responsáveis, talvez, por serem simples, não tiveram a educação secular que os jovens hoje têm, então não conseguem administrar bem as coisas, daí os jovens ficam decepcionados. Os irmãos responsáveis não alcançam suas expectativas. Daí o que eles fazem? Eles ficam insatisfeitos. Falam por trás e desistem. Jovens, conselho para vocês. Aprendam a se restringir. Se coloque debaixo da restrição do Senhor. Deus é Deus e Ele vai usar você. Mas você precisa passar por esse processo de restrição. Bom, agora vamos entrar na parte de hoje. Claro, não vou conseguir terminar, daí amanhã nós vamos continuar. O título é Quando eu sou fraco, então é que sou forte. O que você entende? Qual é o seu modelo de um ministro da Nova Aliança? Qual é o modelo? Para nós, o modelo um obreiro cristão, um apóstolo, um ministro de Deus, tem que ser uma pessoa todo-poderosa. Uma pessoa que está sempre forte, uma pessoa que não tem fraquezas. Uma pessoa que está sempre no Espírito, 100% do tempo. Irmãos, uma pessoa eloquente, que fala bem, uma pessoa poderosa. Será que uma pessoa fraca pode ser um ministro da Nova Aliança? Ou uma pessoa simples pode ser ministro da Nova Aliança? É por causa desse conceito que hoje a grande maioria dos irmãos se consideram desqualificados. Eu nunca vou ser que nem aqueles irmãos lá. Então, essa palavra não é para mim, é para eles. É por isso que eu valorizo tanto 2 Coríntios. Paulo nos mostra em 2 Coríntios que um ministro da Nova Aliança passa pelos mesmos sentimentos que um ser humano, assim como o Senhor Jesus. Por isso que ele se tornou um homem. A Bíblia fala em Hebreus que ele passou pelas mesmas tentações que nós, mesmas fraquezas, mas ele venceu. Paulo em 2 Coríntios abre o seu coração, fala de suas fraquezas, fala da sua vulnerabilidade, fala dos seus sentimentos. E até mesmo, às vezes ele fala assim, eu estou fora de mim, me permitam estar um pouco louco.
a palavra que a gente detesta, que é uma palavra proibida, parece, é fraqueza. Parece que na igreja não podemos ter fraqueza, não podemos ser fracos. Pois bem, eu vou dizer para vocês aqui. A palavra fraqueza e fraco é uma das palavras mais usadas em 1 Coríntios e 2 Coríntios. Especialmente agora, irmão, no contexto que estamos falando, na pessoa do apóstolo Paulo, a palavra fraqueza é usada uma vez em 1 Coríntios e 4 vezes em 2 Coríntios. Paulo fala assim, foi em fraqueza, foi em fraqueza. E a palavra fraco, ele sentia fraco, ele se fez fraco. Em 1 Coríntios, Paulo usou 2 vezes essa palavra. Em 2 Coríntios, ele usou 8 vezes essa palavra. Somando tudo junto, são 12, 13, 15 vezes. Paulo se considerou fraco e na fraqueza. Então, Paulo estaria desqualificado. Não, eu fico encorajado com isso. Porque o título é, quando eu sou fraco, então é que sou forte. Quando eu me julgo forte, sabedor de tudo, capaz de fazer tudo, eu não preciso do Senhor. Eu faço. Infelizmente, com muito temor e tremor eu falo, hoje talvez haja muitos obreiros cristãos que se sentem capazes de fazer tudo. Não precisa mais de Deus. Eu sei pregar, eu sei fazer, eu não preciso orar. Eu não preciso depender do Senhor. Você não sabe, irmãos, quanto eu orei para estar aqui hoje. Eu nunca fiz isso na minha vida. E eu falei na instância que eu também diante do Senhor assumi uma atitude. Toda vez que eu piso naquele tablado lá, estou diante do púlpito, embora tenha pregado tantas vezes, eu quero fazê-lo como se nunca tivesse feito. Antes de pregar, eu não como, irmão, eu não consigo comer. Eu me sinto fraco. Porque eu tenho medo, irmão, de falar uma palavra que Deus não está falando. Eu tenho medo de falar minhas palavras. Eu busco o Senhor. Tem gente que vai perguntar, o que você tanto busca o Senhor? Vai orar. Eu preciso, porque às vezes eu preparo algo, chego aqui, Deus muda tudo. Quando eu sou fraco, então é que eu sou forte. Eu acho que amanhã eu vou ter que repetir esse título de novo. Mas eu senti que era necessário falar no começo o que eu falei. Eu vou ler para vocês, irmãos, 2 Coríntios, capítulo 12. Versículo 7 a 10. E amanhã nós vamos explicar com mais detalhes. E para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás, para me esbofetear, a fim de que não me exalte. Paulo teve visões demais. Puxa, ele estava com tudo. Amanhã nós vamos ver os detalhes. Era algo inconcebível que ele viu. Por causa disso, 3 vezes, Deus daí colocou um espinho na carne dele. Ninguém sabe exatamente o que é espinho na carne, mas era na carne dele, Amanhã nós vamos explicar o que é esse espinho, o que significa esse espinho. Para esbofeteá-lo, a fim de que ele não se exaltasse, porque essa é a tendência. Qualquer coisa que a gente faz, a gente se orgulha, a gente se gaba. Olha só a minha palavra, olha isso aqui que eu fiz. Daí ele orou 3 vezes ao Senhor para que tirasse esse espinho dele. Mas Deus falou, a minha graça te basta, não vou tirar não. Eu vou te dar minha graça para você poder superar esse espinho na carne. Daí Paulo fala assim, de boa vontade, pois, mais me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. É nas fraquezas nossas, quando eu me sinto fraco, que eu me apego a Deus. Nesses dias, irmãos, de isolamento, nesses irmãos de receio, de incertezas, de receio que você talvez possa até contrair esse vírus. Você não está se apegando mais ao Senhor? No meio do seu sentimento de fragilidade, de vulnerabilidade, você não está se apegando mais ao Senhor? É exatamente isso. Quando eu sou fraco, então é que sou forte. Porque é quando eu me apego ao Senhor que sou forte. A força, ser forte não é o que você sente, eu sou forte. Não, ser forte é você estar com a mão no Senhor. É Deus, é o Senhor pegando na tua mão, daí você é forte. É que nem uma criancinha, quando ela está sozinha, mas quando ela pega na mão do pai, a criancinha se sente forte.
pelo que sinto prazer nas fraquezas. Que palavra, Paulo! Você sente prazer nas fraquezas? Nas injúrias, nas necessidades, nas perseguições, nas angústias, por amor de Cristo. Por quê? Porque quando eu sou fraco, então é que sou forte. Eu quero terminar dizendo, irmãos, quando eu sou fraco, aí que eu invoco o nome do Senhor. Invocar o nome do Senhor não é uma mantra. Invocar o nome do Senhor não é um abracadabra. Invocar o nome do Senhor não é uma fórmula mágica. Invocar o nome do Senhor é declarar para Ele que eu não sou nada. Eu sou frágil e mortal. Invocar o nome do Senhor é declarar para Ele que eu preciso dEle. Eu dependo dEle. Invocar o nome do Senhor é declarar para Ele que eu sou fraco e Ele é forte. Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Ó Senhor Jesus! Eu sou fraco, mas Tu és forte. Sendo assim, queridos irmãos, essa palavra é para você também. Porque todos nós, em nós, somos fracos, mas em Cristo somos fortes. Amém? Eu termino essa palavra aqui. Que Deus fortaleça você. Lembre-se, querido irmão, não é que você quer ser fraco, é que você reconhece a sua fragilidade, a sua incapacidade. Você reconhece que você nada pode fazer e nada é. Isso é ser fraco. Daí você depende do Senhor. Você reconhece que você é apenas um vaso de barro, mas dentro de você tem esse tesouro. Que Deus abençoe você. E amanhã de manhã, às 10h30, nós vamos nos reencontrar de novo, tá bom? Vamos encerrar com uma oração. Senhor, nós te agradecemos porque no meio de toda essa situação que nós estamos, vemos a nossa vulnerabilidade, vemos a nossa fragilidade, a nossa mortalidade. Nós queremos nos apegar a Ti, Senhor. Apegar a Ti, o nosso querido Pai, o nosso amado Deus. Queremos declarar a nossa fraqueza diante de Ti. Gloriar na nossa fraqueza, porque quando somos fracos, aí Tu podes entrar. Porque quando eu me sinto forte, todo-poderoso, capaz, não tem lugar para Ti, Senhor. Mas quando eu me sinto fraco, aí Tu podes entrar e tomar conta de mim. Fortalece todos os irmãos, abençoa as igrejas, cuida e supra os irmãos nessa situação de isolamento, nessa situação, Senhor, da escalada, da contaminação e do contágio. Guarda os irmãos, para que nenhum mal alcance os irmãos. Nós oramos e abençoamos em nome do Senhor Jesus. Até amanhã, irmãos. Amém. Deu?